bem-vindos ao programa Vitrine desta quinta-feira. Olha, eu já começo o dia de hoje fazendo aquele convite, aquele lembrete que eu tenho falado para você durante toda a semana. Aliás, durante muito tempo, eu tenho batido aqui esse papo com você que está assistindo a gente. Então, abra sua agenda, coloca um bilhete na geladeira, enfim, chama os amigos, presta bem atenção. Neste sábado, hoje é quinta, amanhã é sexta, depois é o sábado, tá? Contou aí, anotou? Então, neste sábado, dia 30 de julho, às 2 horas da tarde, na Casa de Cultura, que fica lá no bairro de Fátima. Isso mesmo, sábado, 2 horas da tarde, na Casa de Cultura, no bairro de Fátima, nós vamos ter a última apresentação dessa etapa do projeto Brasil e Brasileiros, Conhecer para Amar e Respeitar. Nós vamos ter contação de histórias para a criançada, vamos ter oficina de arte, vamos ter livros de presente, olha só, né? E tudo isso gratuito. Então você não pode perder, gente. Aproveita esse último dia de férias, né? Que a criançada já tá voltando na segunda-feira para estudar, que tal já voltar para ter tanta novidade assim para contar, né? Então, dia 30, eu espero por você lá, que vai ter muita coisa legal, muita coisa boa. Então, anotou na agenda? Projeto com distribuição de livros. E olha, um aviso importante, a Casa de Cultura só comporta 120 pessoas. Se esse número ultrapassar, a gente vai ter que marcar um outro dia para essas pessoas que não tiveram como entrar, tá bom? Para não ter assim, né, não ficar muito cheio, para poder dar para fazer o trabalhinho direitinho, tá bem, gente? Então, chega cedinho para você poder pegar seu lugar. Aí quem não conseguir, vai dar uma senhazinha e vai marcar um novo dia, uma nova data, tá ok? Então, prestou atenção? Anotou tudo direitinho? E se alguém tem mais alguma dúvida, assista os nossos programas anteriores, pega aí toda essa parte que a gente fez, né, dos projetos, acompanhou, muita gente participou, né, foram mais de 2.000 crianças atendidas, né, então muita coisa boa, trazendo cultura, trazendo literatura. E olha, esse projeto, ele é feito assim, ó, projeto cultural via lei de incentivo fiscal, onde as empresas, né, então não entra aí governo do estado, nem prefeitura, são as empresas que abraçam o projeto. E aí vai o meu grande agradecimento, assim, muito obrigada para as empresas que colaboraram com esse projeto. E se você conhece algum empresário, conhece alguma empresa que também queira abraçar esse projeto, entre em contato com a gente, tá? Porque a gente quer continuar a fazer, quer continuar a levar, tá? Essa coisa boa da literatura, coisa boa para a criançada, né? Cuidar de nossos pequenos. Então, fica a dica. Eu espero vocês, hein? E agora a gente vai para a previsão do tempo. Roda aí. E hoje, dia 28 de julho, quinta-feira, a máxima fica em 26 graus e a mínima 11 graus. Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer, e as nuvens aumentam no decorrer da tarde. Então tá aí, previsão do tempo dessa quinta-feira. E amanhã, sexta-feira, dia 29 de julho, máximo em 27 graus, mínima de 13 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã, muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite, bem no dia do evento, oh meu Deus! Mas enfim, tá aí, véspera do evento para a criançada, tem previsão de chuva e tem também um evento no nosso dia 29 também, tá aí, olha só que pena, né? Mas, ó, não deixa a chuva estragar, né, o seu passeio, leva guarda-chuva, casaquinho, que dá tudo certo, tá bom? E vamos descobrir, hoje é dia de quê? A gente sempre traz uma curiosidade para você aqui no programa. E hoje a gente vai descobrir o que se comemora ou quais são os alertas, né? Então, roda aí, hoje é dia de quê? E a gente começa com o Dia do Agricultor. O Dia do Agricultor é comemorado anualmente em 28 de julho
E a data homenageia os profissionais que trabalham com o cultivo de produtos da terra, como frutas, hortaliças e vegetais. O agricultor é um dos principais motores da economia nacional, responsável por produzir alguns dos bens essenciais para o sustento do país. E olha, gente, aqui em Teresópolis, né, a gente tem o Cinturão Verde, né, que é uma das mais importantes, né, se não a mais importante via de abastecimento de alimentos. Alface, couve, rúcula, couve-flor, gente, isso é muito importante. Olha só, isso é muito importante. A nossa cidade tem que ser reconhecida muito mais até por esses agricultores, por essas pessoas que abastecem as cidades com alimentos, né? Tem que ser aí o produtor, né? A cidade produtora nacional, produtora de couve, de espinafre, enfim, de rúcula, de salsinha, de coentro, de cheiro. Enfim, gente, vamos pensar sobre isso, né? Vamos dar mais valor aí à parte da agricultura que traz o alimento, que alimenta, tá bom? E continuando, né? Parabéns para esses agricultores. E a gente vai agora para também um alerta, né? Hoje, dia 28, também é Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. Bom, para quem não sabe, hepatite é o nome dado a toda inflamação que atinge o fígado, o importante órgão do sistema digestório, que tem um papel principal na desintoxicação do organismo. Essa doença é causada, na maioria das vezes, por uma infecção viral, embora também possa ser acarretada pelo uso abusivo de substâncias tóxicas, como, por exemplo, o álcool, medicamentos, as drogas, e também pode ser causado por doenças genéticas ou autoimunes. O maior problema das hepatites virais é que os seus sintomas costumam ser bem silenciosos, muitas vezes passando despercebidos até que surge uma complicação da doença. E assim, a gente reforça a importância de realizar o check-up, né, conhecido como check-up, né, porque, né, de pelo menos uma vez ao ano, para se certificar de que a saúde está em dia. Então tá aí. É um dia, né, uma hora de alerta, né? Vamos alertar aí para que a gente faça aí, o pessoal faça o check-up, né? Se cuide direitinho. Então essas foram as nossas curiosidades de hoje. E agora a gente parte para a pergunta da semana, que é aquela pergunta que não quer calar. Bom, seguinte. A gente sabe que está um problema de lixo muito grande em Teresópolis e que vão destinar esse lixo para outros municípios. Enfim, né? Cada um com seu cada um. E aí a pergunta da enquete dessa semana é: a Prefeitura de Teresópolis pretende enviar o lixo coletado na cidade para municípios vizinhos. Esse custo deve ser aproximadamente de R$1 milhão por mês. Você concorda com essa medida? Você concorda com isso? Então aí você vai responder para a gente, né? Vai responder essa enquete enviando uma mensagem para o WhatsApp da Teresópolis TV. Se você não tem WhatsApp ainda, anota aí 219... Quase que eu dei o meu agora. 219-7924-0013. Quase que eu dei o meu celular ao invés da Teresópolis TV, viu? Mas é por aí mesmo, gente. Então, bota sua mensagem. Agora, vamos pensar aqui, né? R$1 milhão por mês? Será que não dava para fazer, assim, alguma coisa com separação de lixo na cidade, uma conscientização com a população? Eu sei que a população também, vou te falar, hein? A gente abusa, né? Poucas pessoas separam lixo, né? A coleta de lixo seletivo também teria que ser bem mais, né? Bem mais constante. Enfim, daria um trabalhão. Mas será que não seria melhor pegar aí o lixo orgânico, transformar em biodigestores, né? Fazer adubo, fazer energia através de biodigestor, por exemplo? A gente tem aí projetos na cidade que falam sobre isso.
Poderia também fazer essa coleta seletiva, o papelão, o vidro, tudo isso da reciclagem, né? Quanta gente que a gente vê aí trabalhando na rua com esse material de reciclagem. Será mesmo que não dava para fazer umas cooperativas para essas coisas? Tem que gastar 1 milhão por mês para levar o lixo daqui e jogar em outro lugar? Enfim, dê sua opinião, né? Não estou nem julgando A ou B, estou também dando um pouco da minha opinião, já colaborando aí com a enquete, mas dê a sua opinião, para um pouquinho para pensar, será mesmo que essa é a melhor solução? Né? Então participa, bota a sua opinião e bota a opinião nas redes também, gente. A população está um pouquinho, né, paradinha, só concorda. Tem que também ajudar, né? A gente precisa ajudar, gente. Não é nem tô falando de briga, nem de coisa não, mas ajudar, né? Dar a sua opinião, tentar junto resolver esse problema do lixo, né? Porque afinal de contas, todos nós produzimos esse lixo. Então, acho que a responsabilidade é de todos da cidade, né? Já parou para pensar que a responsabilidade de tanto lixo estar lá também é sua? Pois é, porque você também põe lixo, né? Então, que tal? Vamos pensar sobre isso e procurar soluções, né? Não adianta só reclamar também. Bom, e a gente vai terminando aqui esse bloco. Próximo bloco tem oficina de artes, vale a pena você assistir com Fátima Olímpio. Tem entrevista falando uma coisa muito legal, filologia. Sabe o que é filologia? Já ouviu falar? Pois é, nós vamos entrevistar um filólogo. Muito bem. A gente vai para o comercial e volta rapidinho. Aí abre um pouquinho, começa a colar. E agora apoiou o papel na cola, é só ir amassando sem esticar muito, vai amassando do jeito que tá o papel, porque o interessante é ficar mesmo a textura, né? Aqui. Se não gostou, vai esticando assim, ó, vai moldando aqui do jeito que você achar melhor. Eu gosto com bastante textura. Bem bagulhado. Ó. Aí aqui vamos passar mais cola desse lado.
Passou mais cola e vamos continuar aqui apertando. Tem que apertar bem. Que eu passei por cima aqui, ele tá demorando mais pra colar. Tô dando ar. Vou cortar aqui esse pedacinho. E ao contrário, vamos aqui. Aí o papel não deu, eu vou colocar mais um pedacinho aqui. Vou dar um pedacinho aqui, aí os pedacinhos você vai colando em cima, porque não tem problema da você sobrepor, não. Vai colando. Aqui não tem que passar mais cola. Ficou um pedacinho aqui em cima, na garrafa. Na borda eu vou colocar mais um pouquinho de cola. Porque às vezes o papel rasga um pedaço, tá vendo aqui? Esse branquinho, tá? Só voltar com um pedacinho ali.
colar. Ó, só falta um pedaço aqui. Vou tirar aqui que tá sobrando. Para terminar esse pedaço aqui. Então, esse pedaço agora que sobrou aqui, ó, você pode tirar ou pode colar aqui também no fundo, tá? Pode fazer também a textura no fundo, ó. Eu vou fazer aqui no fundo agora. E vou passar mais cola aqui no fundo. Fazer esse acabamento. Se não quiser, você pode terminar aqui, cortar e depois pintar o fundo. Mas eu vou fazer com a textura no fundo. Vou tirar só o excesso aqui, ó. Ver aqui como é que eu vou passar na escola aqui, ó. Pra terminar aqui o fundo. Você pode também ir cortando o papel de seda bem menor também e ir colando, fazendo tipo um mosaico, tá? Que fica legal também, como faz com filtro de café. Agora tem que esperar secar e dar outra demão de cola. Passa a cola aqui em todo o papel para ficar bem colado. E já dá uma impermeabilizada mesmo no papel com a cola. Então, pessoal, é isso, tá? Você cola o papel, você pode colar assim em pedaços maiores ou
cortar pedacinhos assim, né? Ó, menores, e vai colando também, que também dá certo e fica legal. E é mais fácil, né? Porque você vai colando, vai sobrepondo um em cima do outro, vai ficar legal também. Tá? Aí tem que esperar secar agora, para depois passar outra demão de cola aqui, para depois vir com a tinta. Tá? Então é isso, pessoal. Eu volto depois já com a peça seca, tá? Para entrar com a tinta e depois com o acabamento, tá bom? Obrigada. Estamos de volta e agora é aquela hora que todo mundo fica esperando. Quem é que a gente vai bater aquele super papo? E hoje o programa Vitrine, olha, deu um voo, fomos para longe. Estamos na Bahia, né, no interior da Bahia, com Rafael Magalhães. E olha, gente, ele é um filólogo. Vamos descobrir? Bem-vindo, Rafael! Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito legal, gente. Todo mundo deve estar em casa se perguntando o que é filologia? O que é ser um filólogo? Então, a filologia é uma ciência. A gente costuma traçar as origens da filologia para a Grécia Antiga, quando os textos, né, arquivados, guardados nas bibliotecas, começaram a ser difíceis de serem entendidos, porque eram textos que já estavam ficando antigos, textos que tinham sido escritos há muito tempo e muitas vezes a língua já estava diferente daquela que as pessoas estavam acostumadas a falar naquele momento. As referências geográficas, nomes de ruas, nomes de cidades, personagens históricos, já não eram mais tão conhecidos. E aí, os bibliotecários, né, notadamente os bibliotecários da Biblioteca de Alexandria, começaram a estudar esses textos e prepará-los, né, fazer comentários, explicações, para que as pessoas contemporâneas a eles pudessem, né, voltar a entender esses textos. Com o passar do tempo, essa ciência vai se desenvolvendo e, sem perder a preocupação com o texto, né? O texto é, por excelência, o objeto de estudo da filologia. E, à medida que novas necessidades vão surgindo, os filólogos começam a se ocupar de estudar o texto em uma diversa possibilidade de suas dimensões, sejam as características linguísticas, sejam as características da transmissão do texto, ou seja, de que forma aquele texto tinha quando seu autor o escreveu e com que forma ele chegou até nós e de que forma ele foi se transformando ao longo desse processo. Porque, por exemplo, o autor escreve um texto, mas o editor acha interessante fazer alguns ajustes a que ele seja publicado, né? Ou, por exemplo, em um determinado momento da história da humanidade, as cópias dos documentos, né, eram feitas à mão. E aquela pessoa que copiava, às vezes, pulava uma linha, errava uma palavra, achava que aquilo que o autor estava dizendo não era verdade, ou discordava e mudava. Então, todas essas intervenções, né, que são feitas depois que o texto foi escrito, fazem com que exista um ruído nessa transmissão e que os textos que muitas vezes chegam até nós não sejam exatamente como o autor os concedeu. E o filólogo se ocupa de estudar todo esse processo, né? E, para além disso, as questões culturais relativas a informações
históricas, linguísticas, e de que maneira aquele texto é um reflexo da sociedade de que seu autor é proveniente. Nossa, mãe, olha, fiquei até assim animada. E como é que surgiu essa... a gente vai imaginando, né? Nossa, como é que deve ser uma profissão bem difícil essa aí, hein, a sua. E como é que surgiu essa paixão do Rafael pela filologia? Eu acho uma história interessante. Eu passei a infância, né, e a adolescência inteiras querendo seguir pela área do direito. Porém, eu sempre gostei muito de idiomas, eu sempre tive um interesse muito grande por aprender idiomas. E em um determinado momento eu tive um curso de literatura, né, com um professor que foi excepcional. E eu disse, olha, eu acho que eu poderia estudar literatura e ser um pesquisador da área de literatura. Eu sempre gostei de ciências e ser um cientista era algo que me apetecia, né? Então eu digo, olha, é algo que eu posso fazer. E aí fiz o vestibular para o curso de letras na Universidade Federal da Bahia e tive o prazer de, na minha semana de calouros, ter uma aula, né, magna com a professora Rosa Virginia Matos e Silva, que é uma pesquisadora da área de linguística histórica reconhecida como referência mundial na área. E isso já me despertou um interessezinho, né, sutil mas porém intenso, né, pela filologia, né, e pela linguística histórica. E também tive contato com as aulas, né, ministradas por minha orientadora. Eu tinha uma amiga que era aluna dela, e essa amiga me convidou, nossa, você falou muito bem da professora, e eu comecei a assistir as aulas dela. Nesse mesmo ano, aconteceu um evento de filologia, organizado por essa professora, que vinha se tornar minha orientadora nessa sequência, e eu assisti esse evento. Pronto, fiquei encantado, completamente apaixonado e pedi a ela para me adotar, né, para me receber no grupo de pesquisa dela. E já estamos nesse processo desde 2010. Nossa, mãe, e como é que funciona isso? Né, a gente que está fora, né, dessa área tem, assim, muitas ilusões, né? Como é que funciona você entrar para um grupo de pesquisa? Porque a gente sabe que, principalmente nessa época, as pesquisas no Brasil estão, né, mais difíceis de acontecer. Né? Como é que é feito esse trabalho de pesquisa? A pessoa pode se apaixonar por um tema e vai. Como é que funciona isso na prática? Pronto, eu vou explicar. Existem as duas principais formas de você ingressar num grupo de pesquisa, né, e começar a desenvolver um projeto, são como voluntário ou como bolsista. Geralmente, quando há bolsas, são feitas seleções, né? Os professores orientadores que têm bolsas, eles abrem seleção interna dentro do curso que eles são professores, dentro da universidade em que eles ministram, né, aulas, e os alunos interessados atendendo aos pré-requisitos básicos dos programas, porque existem os programas de iniciação à docência, são os PIBIDs, né? Perdão, os PIBICs, Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica. Existem alguns critérios que são requeridos por esse programa, e aí os alunos que atendem esses critérios podem se cadastrar, né, se candidatar à bolsa. É feita uma seleção, e isso geralmente fica a critério do orientador, a depender dos conhecimentos e habilidades que são requeridas para o tipo de pesquisa. E feita essa seleção, o aluno passa a receber uma bolsa e ele fica vinculado a um plano de trabalho que ele deve desenvolver no período de 1 ano. Então a bolsa, né, fica condicionada à execução desse plano de trabalho. Como voluntário, geralmente o aluno vai se aproximar do professor orientador e manifestar seu interesse. O orientador tendo vaga, tendo disponibilidade para orientar, ele pode aceitar ou não, né, o estudante. Foi o meu caso, eu iniciei como voluntário. Você começou como voluntário? Comecei como voluntário. Depois do período, né, porque as bolsas elas abrem anualmente. Então tem um período do ano em que as bolsas ficam disponíveis, né? E o cadastro de bolsistas fica aberto.
Passado esse período, não é mais possível. Então, eu passei um determinado período como voluntário. Quando abriram bolsas novamente, a minha orientadora, né, encaminhou um plano de trabalho para o qual eu seria designado, e aí eu comecei a desenvolver. E desde então, eu tive a oportunidade, né, de conseguir bolsas ao longo de toda a minha graduação. Muito legal, porque você, até quando você se voluntaria a fazer algo que de repente você gosta, né? Ou você vai experimentar se é aquilo mesmo que você gosta, não precisa, né, ficar tão preocupado. Voluntariado, você vai lá, vai conhecer, vai ver se gosta, né, e começa a descobrir se é aquilo mesmo. E aí você fez a graduação em letras, já participando desses projetos de pesquisa. Com certeza. Eu fiz toda a minha graduação participando de projetos de pesquisa. Aí depois foi para pós, doutorado. Como é que foi o restante do caminho? Vai? Pronto, vou te explicar. Eu comecei a graduação em 2010, e aí, ao longo do curso, né, em 2011 eu iniciei efetivamente, né, os trabalhos de pesquisa. Fiz a graduação em língua portuguesa e língua inglesa, e terminando essa graduação, eu já fiz a seleção para o mestrado, porque como eu já estava, né, já tinha algum tempinho de trajeto, né, na pesquisa, eu consegui preparar um projeto, o projeto foi aceito, passei na seleção e já ingressei no mestrado. Paralelamente ao mestrado, eu entrei numa segunda graduação. Eu sou também bacharel em Humanidades, pela UFBA também. E dentro do bacharelado em Humanidades, eu cursei algumas disciplinas de outras áreas do conhecimento que estavam relacionadas aos meus interesses de pesquisa. Desenvolvi um projeto de mestrado em filologia, fazendo a edição de um manuscrito português do século XVIII. E terminado, né, os 2 anos de mestrado, eu fiz a seleção para o doutorado com um novo projeto. Dessa vez já não era mais um projeto de edição, também na área de filologia, mais voltado para o estudo de acervos documentais. Eu pretendi estudar o conjunto de documentos que pertence ao Mosteiro de São Bento da Bahia, ao arquivo do Mosteiro de São Bento da Bahia, que é uma instituição religiosa. Olha só! Bastante antiga aqui, e que tem um acervo riquíssimo, um acervo documental riquíssimo, e era um conjunto de documentos que, quando os monges morrem, né, é uma prática da casa, que o monge designado como arquivista, que não necessariamente é uma pessoa formada em arquivologia, mas é o monge que recebe dentro da casa a função de cuidar do arquivo, ele seleciona os itens, né, que pertencem àquele irmão, aqueles itens que não têm mais utilidade, que vão ser descartados, aqueles que vão ser reaproveitados na comunidade interna, aqueles que vão ser doados a quem tem necessidade, e documentos, pertences, memorabilia, enfim, todos os elementos que possam servir de memória daquele monge que faleceu, para que eles sejam guardados. Nossa, muito legal. Muito, e eu ia trabalhar com o acervo de um desses monges. Olha o projeto só. da seleção era fazer um estudo de um conjunto documental de um desses monges. E a gente vai falar, peraí, não conta tudo não, vai deixar um cadinho pro próximo bloco. Então, tá, gente, ótimo. Tá, eu sei que o pessoal já deve estar assim, eu fico assim, olhando, fico imaginando, né? A gente logo imagina até aqueles filmes de mosteiro que a gente vê. Um que você está falando, eu estou me imaginando lá quase que aquele filme, O Nome da Rosa. Né? Mas a gente vai para o comercial e volta rapidinho para falar mais sobre isso. Eu tenho certeza que você aí de casa deve estar super curioso também para saber como é que funciona tudo isso. A gente volta já já. Estamos de volta, viu? Passou rapidinho e eu sei que quem já estava nos assistindo está super curioso para saber mais desse bate-papo. Mas se você ligou a TV agora ou está passando por aqui nesse minutinho, hoje o papo é sobre filologia e a gente está lá na Bahia, que delícia! Conversando com o filólogo
Rafael Magalhães, né? Que agora é doutor Rafael Magalhães, né? Exato, terminei agora o doutorado. Muito e eu estava contando justamente como eu cheguei nesse lugar, né? Exatamente. Aí a gente vai puxar um pouquinho para trás, né? Para o pessoal poder acompanhar, a gente continuar aqui a imaginação. Eu estou me sentindo dentro do filme O Nome da Rosa. Quem não assistiu, assista, porque é muito bom. Muito interessante. E como é que você chegou até esse mosteiro, né, para fazer essas pesquisas? Pois é. Bom, minha orientadora, tudo começa com minha orientadora, né? Ela... É uma inspiração, com certeza. Ela desenvolveu, né, os trabalhos dela de edição, de mestrado e doutorado, na UFBA também. E em um determinado momento, ela foi professora de um dos monges, né, no nível superior. E tomando conhecimento do trabalho que ela desenvolvia, esse monge acabou convidando-a, né, a conhecer alguns documentos que os monges tinham. Eram documentos históricos, documentos muito importantes, mas justamente pelo fato de terem sido escritos num estado de língua muito antigo, de terem sido escritos numa letra que hoje não é comum, que é difícil de ser lida hoje. Muitos dos monges não conseguiam ler. E esse documento era um documento que era lido por eles todo santo dia, que é um documento chamado dietário. O dietário registra a vida dos monges no dia de sua morte. Perdão, ele registra a vida dos monges, né, e na data em que eles falecem. Caramba! E eles têm a tradição de todo dia lerem a vida de um monge que faleceu naquele dia. Nossa! E assim, no caso, se é escrito à mão isso, e aí as letras ficam, a caligrafia fica difícil, é isso? É porque a gente não tem essa percepção, porque no lapso temporal de nossas vidas, a nossa caligrafia vai mudando, estilos vão surgindo, mas a gente não consegue perceber. Mas existem estilos caligráficos que, ao longo da história da humanidade, vão sendo utilizados. E esse é um documento que começa a ser escrito no século XVI, se eu não estou muito enganado. E ele vem sendo escrito, né, ao longo dos séculos. E com o passar dos anos, estilos de caligrafia diferentes foram adotados. E cada pessoa tem uma forma diferente de escrever, escreve mais rápido, mais devagar. Algumas pessoas, a gente sabe que dizem que tem a letra bonita, outras pessoas têm a letra feia. E todos esses elementos fazem com que muitas vezes seja difícil de conseguir ler. Como se fosse uma letra de médico, que a gente chama aqui, né? Isso é a letra de médico, ninguém... Também. Perdão aos médicos, mas vamos fazer um caderninho de caligrafia que ajuda, né? Pois é. E às vezes não. Às vezes a caligrafia é o que mais atrapalha. Ah, meu Deus! Porque às vezes o que era considerado uma letra bonita no passado, hoje pra gente, para um leitor que não é treinado, né, na paleografia, que é uma das ciências que andam de mãos dadas com a filologia, né, que estuda a escrita, quem não é treinado em paleografia tem dificuldade de ler uma letra bonita do passado muitas vezes. Olha só. Por causa do formato das letras muda muitas vezes. Os elementos básicos de sua constituição não, mas o aspecto, o que a gente enxerga, parece completamente diferente daquilo que a gente usa hoje. Então, muitas vezes acaba se tornando impossível para algumas pessoas ler um texto do passado. E como vai acontecer com a gente também, né? Que a gente escreve com certeza. Mão, né? Mesmo com toda essa tecnologia, né? Essas letras feitas no computador, daqui a muitos, 200 anos, por exemplo, vai estar praticamente difícil de alguém ler. Fora o próprio dano natural, né, que o suporte físico recebe. Então a tinta esmaece, às vezes a tinta é corrosiva e acaba estragando o papel, danos por ataques de insetos ou outros animais que possam, né, rato, por exemplo, água, incêndio. E os papéis acabam sofrendo muito ao longo da vida deles. E aí, todos esses elementos acabam tornando difícil, né, o acesso à informação que está nos documentos.
E um dos trabalhos do filólogo é também fazer essa recuperação, né? Entender de que maneira esses documentos foram produzidos e elaborados, para se entender de que maneira, né, o tratamento mais adequado para se dar a eles, para poder recuperar essas informações. Muito legal. Aí a sua professora, ela te levou... Não, aí ela foi para esse mosteiro. Exatamente. Ela editou esse documento. Acabou sendo um trabalho que foi bastante reconhecido, né? E outros documentos, né, foram apresentados na sequência e que renderam muitos anos de pesquisa. A gente fez uma edição, inclusive, dos livros de tombo do Mosteiro de São Bento da Bahia, que recebeu financiamento da Petrobras para ser publicado. Uma edição que foi feita, né, com muito cuidado, com o trabalho de diversos pesquisadores, não só da área de filologia, como de outras áreas do conhecimento, justamente pela necessidade de uma abordagem multidisciplinar no tratamento dessa informação. Então, são documentos que acabam necessitam de muito trabalho, né? Foram mais de 10 anos de pesquisa para se conseguir levar a cabo essas edições. E isso é muito importante, que você vai retratando a história toda, né? Todo um movimento histórico, né? Sem dúvida. Uma das questões que eu particularmente acho mais relevantes no trabalho com a documentação é o fato de que todo documento tem uma história e todo documento nos permite acessar alguma informação sobre o passado. E isso eu acho que é de uma riqueza inestimável. Com certeza. O que mais te emocionou, né, em todo esse seu trajeto até aqui? Eu acho que não tem uma questão muito particular que eu posso dizer, olha, foi tal momento, mas toda vez que eu consigo, trabalhando com um documento, recuperar uma informação que não se conhecia, ou recuperar uma informação que estava perdida, eu acho que é um momento de júbilo inigualável. Eu acho que é o principal prazer do filólogo é justamente quando nesse trabalho de detetive que a gente acaba fazendo, a gente encontra informações que muitas vezes eram desconhecidas e que estavam, na verdade, somente guardadas, né, nos documentos. E a gente traz elas a público. Eu acho que isso é o mais gratificante. Muito legal. Você consegue comparar, né? Eu sei que assim, não dá para comparar muita coisa, mas a filologia... A arqueologia, por exemplo, que também fica lá pesquisando. Né? Pois é, eu acho muito interessante essa associação, porque são trabalhos que eu acho relativamente parecidos. A arqueologia está relacionada à história material, né? Ela vai buscar vestígios, né, materiais do passado, para poder entender de que maneira os seres humanos se organizavam, se estruturavam, enfim. E eu acho que a filologia, de uma certa forma, faz algo parecido, porque quando a gente entra no documento, né, para poder buscar vestígios de fenômenos linguísticos, quando a gente olha para o documento buscando encontrar informações sobre as transformações porque a escrita passou ao longo do tempo, quando a gente olha para o documento e a gente enxerga de que maneira aquele documento se relaciona, né, com as questões sociais do período em que ele foi produzido, eu acho que a gente está fazendo um trabalho parecido com o da arqueologia. E muito importante também, muito legal isso. Muita gente, eu tenho certeza que aí está assistindo em casa, está com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Muita gente nem sequer ouviu falar. Isso aqui é legal, né? A gente conversar com pessoas como você, Rafael, que trazem assim pra gente muita informação diferente, né? E riquíssima. Quem sabe, assistindo o seu programa, outras pessoas vão se inspirar também e querer saber mais sobre filologia. Quais são os planos futuros do doutor Rafael Magalhães? Pois é. Bom, de imediato, né, fazer a preparação da tese para depositar no programa, né, para poder efetivamente concluir o curso de doutorado.
mas eu já participo, né, na verdade, de alguns projetos de pesquisa que eu ia trabalhando paralelamente, especialmente o projeto do Transcribos, que é uma ferramenta, né, que utiliza inteligência artificial para fazer a leitura de documentos. Então, o nosso trabalho é justamente ensinar o computador a ler documentos. Nossa, isso aí, olha que tarefa e tanto, hein? Já sabe que tem que vir para cá contar mais sobre isso pra gente, hein, Rafael? Vai ser muito bom. Olha, eu te agradeço muito, muito a sua visita e já fica sabendo que está se intimado a vir mais vezes para a gente poder aprofundar esses assuntos. E já deixo aberto o espaço para você de casa que assistiu o programa. Tem alguma pergunta? Ficou com alguma curiosidade? Manda para a gente. A gente vai pedir o Rafael, se ele puder, para vir aqui novamente contar, né? E ajudar a desvendar esses mistérios da filologia. Rafael, pode mandar aí um beijo pro seu povo todo por aí, porque a gente vai terminando. Gente, muito obrigado a toda a audiência, muito obrigado pelo convite. Vou mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, para meus irmãos, para meus primos, meus tios, a família toda que é grande, e para meus colegas dos grupos de pesquisa de que eu faço parte, porque pesquisa é um trabalho que se faz colaborativamente. Então, sem o trabalho em equipe, não existe um pesquisador só. E agradeço a todos, né, pela paciência de escutarem um pouquinho o que tem para falar. E a gente que te agradece a visita. Olha, a gente vai terminando o programa por aqui e você de casa acompanhe os próximos programas.